A questão em estudo é o capítulo 11, o reino fungi. O novo reino, né? Por que novo? Porque até então, viu, vocês são estudantes de ciências, se acreditava que os fungos eram plantas. E eles, aqui ó, na natureza, eles parecem plantas, né? Interessante, né? Esse fungo chapéu. E é muito curioso porque eles são bonitos, né? Eu que vivo muito em mata, sou mateiro, ando muito aqui com os colegas, e adentro em algumas áreas, né, fechadas de glebas virgens, ou não, essas grebas são as grandes capoeiras que fazem muito tempo que pessoas adentram, aí a gente vê a natureza exuberante. E a gente passa a observar, principalmente nos períodos de chuva, aqui na nossa região, que vai de maio a julho, uma grande quantidade de fungos. Eu nunca comi um nessa região, porque é muito difícil você identificar o venenoso, né, do não venenoso. O primeiro ponto, ambos corre o risco de ter uma certa toxina para humanos, né? Observe bem que é fácil de identificar um fungo venenoso. Os brancos são mais difíceis, porque os venenosos eles têm uma coloração. É como está ali visível, é uma coloração, não me toca. O que tem cores na floresta, você pode ficar um pouco apreensivo. A gente aprende muito em áreas de mato que algumas técnicas são passadas. O que é peludo não coma, né? O que tem leite não coma e muitas coisas de cores. Aí você já deve ficar atento e observe se o bicho não comeu. Se não, nenhum bichinho, nenhum passarinho, nenhuma formiga fazem o processo de ingestão desse fruto que está ali ou dessa planta, fique atento. Lembra quando eu perguntei o que é um fungo? O fungo compreende um reino bastante diverso, que inclui organismos unicelulares e pluricelulares, ou seja, heterótrofos, ou que não produzem o seu próprio alimento. Isso é interessante, por isso que ele foi desclassificado, é um reino novo do reino das plantas, porque a planta produz o seu próprio alimento, né? E é interessante nisso você observar as palavras em negrito. Lembra dessa questão? O que eu estou falando para você é o reino fungi. Eles são agentes decompositores. O que são isso, professor? Eles fazem o processo de decomposição de cadáveres, né? Todos os seres vivos nasce, cresce, desenvolve, reproduz, envelhece e morre. Quem vai fazer o processo dessa decomposição são dois seres: as bactérias e os fungos, né? Observe que alguns seres já têm uma grande quantidade de fungo e ele está comendo ele vivo. Por exemplo, uma árvore com uma grande quantidade de fungos, você já sabe que há algo errado ali naquela árvore. Então ela já está passando dessa para melhor. Alguns animais também eles começam pelas galhadas, né? Alguns alces eles conseguem desenvolver, né, devido ao ambiente, uma grande quantidade de fungos em cascos, nos galhos, lá na galhada, na cabeça, assim como alguns animais aqui de nossa região, carneiros, né, bodes, entre outros, que eles têm que estar um pouco atrepados para não apodrecer o casco. E quando esses animais apodrecem o casco, é um proliferador, né, é uma área para a proliferação de fungos, para acelerar esse processo de apodrecimento. E é interessante isso. Então, as palavras em negrito, o que nós estamos estudando, o reino fungi, né? Os cogumelos são fungos, sim, né? E muitos desses cogumelos, principalmente o cogumelo do sol, ele é comestível. E é muito bom para a saúde, mas só com especialidade ou especialista é que vai passar para você se alimentar com relação a isso. Eles são o quê? São agentes decompositores. Observe bem que a gente pode identificar o mofo e os bolores. Nas paredes das casas, nesse período, quando ela pegou água, você vai observar águas, né, das chuvas, né, você vai observar que tem mofo. Mofo em alguns alimentos, em pão. Então, esse mofo é fungo. E como eliminá-los, né? Porque ele tem um processo de reprodução interessante, que é o que nós vamos ver, né? Então, os bolores e o mofo são fáceis de identificar, né? O cogumelo é uma espécie de fungo, ou seja, mofo e bolores também. Então, os fungos, eles não produzem o seu próprio alimento. E existe uma relação de mutualidade, mutualismo, que é isso? Uma relação de benefício. Como eles são decompositores, eles aceleram o processo de decomposição e de fertilização do ambiente,
né? Eles vão ali devorarem a matéria orgânica e essa matéria orgânica vai tornar adubo na natureza. Mas também há uma relação de parasitismo. Tem pessoas que têm o fungo no organismo, né? E ele vai destruindo as células. Por exemplo, alguns agricultores, em milhões, em casos de 1 ou 2, eles adquirem um fungo pelo nariz. E esse fungo ele se aloja no cérebro, né? E vai fazendo um processo de transformação até gerar uma doença. E algumas formigas, elas também, se você baixar imagens aí na internet, elas também passam a serem o quê? Serem produtos desse fungo mortal, porque vão usar elas como um processo de aceleração da reprodução. E isso não é mutualismo, isso é parasitismo. Mutualismo é quando ele faz aquele processo de contribuição para o meio ambiente, mas quando ele já se torna, né, predador, quando ele já se torna vetor de doenças, aí ele já passa a ser um parasita, né? Aí a estrutura corporal de um fungo, só observar aqui, né? Ele tem essa primeira parte aqui que não é raiz, né? Ele tem as ínfas e ele tem aquela parte do chapéu. Todas eles com uma denominação, como você aí observou na sua leitura, né? Então, os micélios, as ínfas fazem parte desse processo, né, de estrutura dele. E uma boa parte desses fungos eles são reproduzidos pelos esporos. Né? Tem um fungo lá numa árvore, ele vai liberando aquele peluzinho, e esse peluzinho nas próximas chuvadas, na próxima umidade que vai acontecendo ali no ambiente, eles vão se proliferar de novo. Menino que é aí do campo já observou muito cogumelo nas fezes de animais, né? Lá da vaca, lá do cavalo, ali perto do capim. Quem é da área do campo já observou isso. Então, a estrutura corporal dele é bastante interessante, porque ele é formado por ínfas, né, pelos micélios, e uma questão da transformação dessa reprodução está relacionada também aos esporos, né, que são liberados para a reprodução deles. Aqui está a estrutura, um chapeuzinho muito parecido, né, com um guarda-chuva, é o mais comum, mas existe também aquele lá de parede, aquele que você só consegue observar através do microscópio. Uma questão interessante. Até então a gente estudou que o maior ser vivo da Terra emessa, continente, era o elefante africano. O maior ser vivo do planeta Terra em si, que refere-se à Terra imersa e às águas oceânicas, é a baleia azul. Né? A gente até então tinha isso, os conhecidos. Mas estudos provaram que o maior ser vivo da Terra é um fungo. Né? Se você fez essa leitura aqui, você já identificou que é o maior ser vivo do planeta. Né? É um fungo gigante, porque ele foi encontrado em uma área e se extraiu o DNA em outra área distante e foi encontrado no mesmo ser vivo. Então, o maior ser vivo da Terra é um fungo. Para você ter essa noção da diversidade existente, né, neles, desde um minúsculo visto a microscópio a um gigante sendo coletado para a sua estrutura. Nutrição, lembre-se, o fungo se alimenta porque ele tem enzimas digestivas. Ele faz o processo de alimentação. E eles fazem um processo de digestão. A reprodução é por meio de duas etapas. Reprodução assexuada, né, quando não precisa de troca de gametas, o brotamento e a fragmentação. Isso é interessante para você analisar esse processo de reprodução. O outro processo de reprodução é a reprodução assexuada. Essa há uma variabilidade genética, ou seja, as ínfas, elas se unem e formam um zigoto, e há uma troca. E há uma questão interessante com relação a isso. Quando tem a reprodução sexuada, há uma troca genética. E quando aqui a mãe, ou seja, a célula mãe, vai ser parecida com a célula filha, e não tem essa variabilidade. Então, o processo de nutrição, o fungo se alimenta por conta das enzimas digestivas, e ele tem um processo de reprodução. Que reprodução? Quais são esses processos? Reprodução sexuada e assexuada, né? O que é a esporulação? Tipo de reprodução assexuada em que os fungos liberam, né, células especiais para a sua reprodução. Isso é interessante, tá ok? Vamos fazermos um exercício relacionado a isso,
né, a esse assunto, e é interessante que quando eu estou aí no Carmelo, os alunos, eles coletam comigo. Os meninos que estão no 8º ano, a gente produziu fungos, tem vários deles lá guardados no laboratório, e a gente coletou aí nos eucaliptos, na área lá de trás, e fizemos um trabalho fantástico, né? Vamos analisarmos algumas imagens de internet com relação aos fungos, o parasitismo e o mutualismo, tá ok?